Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar o comando de formatação de strings chamado format, tá? É, ele segue a seguinte norma, o seguinte modo de usar. Você tem um string e você usa após a definição dessa string um ponto seguido da palavra format. E aí aqui dentro você vai colocar alguns parâmetros que vão servir para dizer o que é que você vai fazer, como você vai poder formatar a tua string, tá? Então antes de mostrar exatamente, é importante dizer que existem outras formas de formatar string, eu já mostrei isso em vídeos anteriores, mas com o comando format você vai ter maior flexibilidade, porque ela oferece mais recursos para você formatar a tua string da forma que você achar mais interessante. E como é que ele funciona? Você determina campos dentro de um string de modo que você pode acessar esses campos por nome ou por posição e dizer como é que esses campos vão ser apresentados ao usuário. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo bem simples. Então, vamos determinar um string de teste que eu vou chamar, que eu vou colocar dentro dela algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui, ó, abre chave, 0, fecha chave, vírgula, abre chave 1, fecha chave, vírgula, abre chave 2, fecha chave. Tá. Em um string, o uso da chave ele representa um caractere especial, um caractere de definição de campo. Então, se você coloca abre chave 0, fecha chave, você vai dizer que isso aqui é o campo da posição 0. Isso aqui é o campo da posição 1, isso aqui é o campo da posição 2. Se em seguida disso aqui você usa o comando format, então você pode usar, por exemplo, teste.format, e aí você diz aqui, por exemplo, A, B, C. E aí agora a gente pode ver aqui o que é que acontece quando a gente faz print teste. Vamos lá? Então run. Desculpe, eu preciso imprimir o conteúdo desse, eu preciso substituir, por exemplo, o conteúdo de teste com o resultado do comando format, tá? Agora vai funcionar, vamos ver. E aí, beleza, A, B e C. Quando eu não fiz isso, format dentro dele teria somente esse negócio aqui, 0, 1 e 2, como se fosse, como as chaves representassem strings, tá? Mas quando você usa o comando format, e aí eu vou substituir aqui o conteúdo de teste pelo resultado do comando format, o que você tem exatamente é que o campo 0 foi substituído pelo primeiro, vamos dizer assim, o argumento 0 do comando format. O campo 1 foi substituído pelo argumento 1 do campo format e o campo 2 foi substituído pelo argumento 2 do comando format, tá? Do método format, para ser mais preciso. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai substituir aqui tranquilamente um pelo outro. Eu posso indexar também esses campos de outra maneira. Suponha que eu, por exemplo, quero colocar aqui, em vez de 0, 1, 2, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 0. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai associar primeiro a esse campo 0, tá? E aí, quando ele pegar aqui, ó, 0 de novo, ele vai pegar A de novo, e não C, tá? Porque o campo 0 é o que aparece como parâmetro 0 do método format, tá? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui de novo. Então veja, ó, A, B e A, porque A é o 0, tá? Se eu colocar 2, por exemplo, rodar de novo, ele vai colocar A, C e A, e aí você pode brincar bastante com qual, qual campo você quer, em que posição da sua string. Veja que nessa string pode ter N coisas, certo? Botar aqui Henrique, botar coisa, que você pode botar todos os caracteres que você achar interessante, 1, 2, 3, tá? Que ele vai substituir tranquilamente apenas aquilo que estiver em chave por coisas, por elementos que estão definidos aqui dentro do método format, tá?
além de... Essa é a forma posicional de você definir elementos no método format, tá? Você pode fazer isso também por meio de nomes. Você pode dar nomes a esses campos. Então, por exemplo, vou apagar aqui essa string de teste, tá? Vou apagar aqui essa string de teste e vou colocar aqui, por exemplo, longitude, vírgula, latitude. Suponho que eu esteja fazendo um programa que mexe com coordenadas, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, teste.format, latitude recebe, sei lá, 35, opa, tem que colocar isso como string, ele sempre vai receber como string, tá? 35.23 norte, vírgula, longitude recebe, sei lá, 48.71 oeste. Beleza, vamos ver o que é que vai acontecer. E aí ele imprimiu aqui 4871 oeste, 35.23 norte. Por quê? Porque eu determinei aqui os nomes dos meus campos. Veja que a posição aqui não importa nada. Veja que latitude eu coloquei primeiro e longitude eu coloquei depois. Mas na minha string, longitude aparece primeiro. Mas isso não tem problema nenhum, porque ele está indexado pelo nome, como se fosse uma variável, tá? Ele está indexado pelo nome do campo que eu determinei lá. Então você pode fazer dessa maneira também. Inclusive pode ficar até mais legível para quando você estiver programando um string, se você estiver determinando uma string muito longa, tá? Eu só recomendo que você não coloque nomes muito longos para esses campos, porque a sua string pode ficar toda bagunçada. Mas use à vontade e teste da melhor maneira que você vai encontrar, certo? Você pode também usar esses campos para determinar os tipos dos elementos que você quer aqui dentro. Então, por exemplo, para pegar um teste que eu já fiz em outro vídeo, eu vou colocar aqui, ó, altura 1.85 e, sei lá, peso, botar aqui 87, pronto. Então, vou colocar isso tudo em uma string, né, que eu vou chamar de saída, por exemplo. Saída recebe, vamos colocar aqui altura, 2 pontos, espaço. E aí eu vou colocar o meu campo, tá? E o meu campo vai ser do tipo string, por exemplo. E aí eu coloco aqui, ó, 2 pontos. Eu posso colocar o número do campo, por exemplo, 0. Em seguida, 2 pontos, ponto 2f. Isso, eu já mostrei isso como funciona naquele formato de %, mas isso quer dizer o seguinte. O campo 0, né, qual vai ser o formato dele? Eu digo depois desses 2 pontos. Eu digo que ele vai ser com 2 casas decimais do tipo float, do tipo real, né, vamos dizer assim. Então, em seguida da altura eu vou colocar o peso, que também vai ser o campo 1, por exemplo, do tipo float também, com uma casa decimal, por exemplo, porque eu quero fazer isso aqui um pouco diferente, tá? E eu posso, inclusive, já chamar o formato direto aqui, ó, ponto format, porque veja, o format é um método dessa classe string, desse tipo string. Então, isso aqui é um string, então eu posso chamar diretamente, colocar o ponto depois, dizer ponto format, e aí colocar aqui, ó, altura e peso. Pronto. E aí a minha saída vai ficar formatada dessa maneira. Vamos ver. Print, saída. E aí eu vou executar. E aí beleza, ele colocou aqui a minha altura com 2 casas decimais, o meu peso com 1 casa decimal. Poderia mudar aqui para 3, por exemplo, e aqui para 2, por exemplo. E aí ele funcionaria do mesmo jeito, colocaria aqui a minha altura e o meu peso, tá? Legal. Eu poderia também... tem várias outras coisas que eu posso fazer aqui. Então, por exemplo, suponha que aqui, em vez de ser posicional, eu queria dar um label, dar um índice, um nome para esse campo. Então, eu colocarei aqui altura
é saudável se você for fazer isso com variáveis, você colocar o mesmo nome da variável, o nome aqui do label, por exemplo, tá? Você pode fazer isso, talvez é uma boa prática. Então, coloca aqui é peso. Então, aqui eu tenho que colocar, ó, altura recebe altura e peso recebe peso, tá? Porque essa altura aqui vai ser a altura que vai ser alocada lá dentro do meu formato, tá? Vai ser o campo que está dentro da minha string. E essa altura é essa minha variável que eu estou passando como parâmetro. Esse peso é o peso lá de dentro do formato, certo? E esse peso aqui é o peso que está alocado como a minha variável. Se rodar, vai ter exatamente o mesmo efeito, então não tem problema nenhum. Eu só acho que essa notação aqui ela fica um pouco mais extensa, então talvez é bom usar com moderação, tá? Então, fica de dica aí para vocês que pode usar. Isso aqui é muito legal, porém a anotação pode ficar um pouco mais extensa, certo? Uma outra coisa muito legal do comando format é que você pode determinar alinhamentos, tá? Então, vamos supor que você queira alinhar essa altura à esquerda e esse peso alinhar à direita com uma determinada quantidade de caracteres, tá? Então, como é que eu resolvo isso? Então, eu vou dizer que isso aqui está alinhado à esquerda, é só colocar aqui, depois de 2 pontos, um sinal de menor que, para dizer que é como se fosse uma setinha dizendo que ele está para a esquerda. E aqui o peso, eu vou colocar aqui uma setinha dizendo que ele está alocado, ele está alinhado, na verdade, à direita. Eu posso dizer também, inclusive, quantos caracteres eu faço, com quantos caracteres eu posso fazer isso. Então, eu quero, por exemplo, 10 caracteres. Tá? Então, fica um negócio feio, mas se você souber ler direitinho, funciona. Então, alinhado à esquerda, 10 caracteres, inclusive o formato dele é ponto, 2 casas decimais do formato float. Vamos ver como é que funciona isso. Então, vê só. Alinhado à esquerda não mudou nada porque ele já estava alinhado à esquerda, mas veja que o peso, logo depois do peso, se você contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Eu acho que ele, na verdade, esse primeiro espaço ele não conta, tá? Esse primeiro espaço aqui ele não conta porque é esse espaço aqui que eu coloquei já direto na string. Então, depois desse primeiro espaço é que você conta 10 caracteres. Vamos contar só para não ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Tá? Então, você tem que colocar aqui a quantidade, você tem que somar, quando você quiser fazer o alinhamento, a quantidade de caracteres que tem no seu dado. Tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês de como usar essa parte do alinhamento. Suponha que eu possa determinar a quantidade de elemento para a esquerda, não posso. Vamos colocar aqui 20 caracteres, por exemplo. Ver o que, é que vai acontecer. Então, veja, ele disse que esse campo todo... O que é que significa quando você bota 20 caracteres? Ele vai dizer que o campo todo vai ter 20 caracteres. Mas os caracteres que você vai colocar lá dentro, determinados pela altura, por exemplo, e pelo campo altura, eles vão estar alinhados todos à esquerda. Tá? Então, se você pode colocar aqui, por exemplo, à direita, e aí ele vai alinhar do outro lado. Certo? Então, serve para você brincar aí de alinhamentos baseado na quantidade de caracteres, esse alinhamento aqui. Certo? Você poderia colocar esse valor aqui de altura junto, poderia, mas aí você teria que incluir isso aqui dentro da string, por exemplo. Tá? Dentro da string que vai ser alocada para cá. Que vai ser passada como parâmetro para dentro da altura, certo? Então talvez não fique uma coisa muito bonita de se fazer, mas dá para fazer, certo? Então, recomendo você brincar um pouco com essa questão do alinhamento. Suponha que você quer que o alinhamento... Outra coisa muito legal é, suponha que você, quando você faz aqui um alinhamento, você não quer que ele fique com caracteres em branco. Você quer colocar um determinado caractere para evidenciar esse alinhamento. Suponha, sei lá, o caractere... vamos ver aqui, o caractere deixa eu ver, de traço. Pronto, como se fosse um menos, tá? Vamos ver o que acontece quando você coloca ele aí. Todos aqueles caracteres antes que estão determinados pelo alinhamento e que fica
se eu alimentar a direita, por exemplo, então os caracteres vão preencher a esquerda daquilo que é o valor do campo, tá? E aí, veja que esse campo é separado desse, então, tanto o alinhamento como o caractere que preenche, ele é separado também. Então, eu vou colocar aqui um outro caractere, por exemplo, um asterisco. E aqui ele preenche tudo com um asterisco para você, certo? O comando format ele é muito poderoso, ele é considerado também, inclusive, uma sublinguagem de formatação de caracteres dentro da linguagem Python, tá? Dá para fazer muita coisa esquisita com ele. Suponha que você quer... Bom, eu já mostrei o alinhamento à esquerda e à direita, eu vou mostrar aqui o alinhamento centralizado. O alinhamento centralizado é com um caractere de circunflexo, tá? Vamos ver como é que ele funciona. Então veja, ele bota alguns caracteres aqui de preenchimento, o valor lá centralizado e mais alguns caracteres de preenchimento do outro lado. Então pode ser uma alternativa para ficar mais bonito o teu código, tá? Além dessas questões de alinhamento, sim, uma outra coisa que é muito comum da gente querer fazer em Python, em qualquer linguagem de programação, é determinar valores em percentual, tá? Então, vou apagar isso aqui. Então, suponha que eu tenha, por exemplo, eu estou fazendo um cálculo de questões certas em relação a um total de questões. Então, suponha que estou fazendo um programa para calcular isso e eu tenho um total de questões que vai ser igual a, sei lá, 30 e eu tenho uma quantidade de questões certas que é, por exemplo, 10. Como é que eu faria o percentual disso no braço, né? Teria que fazer 10 dividido por 30 vezes 100, aí transforma isso para string, isso pode ficar bagunçado, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui na mão só para vocês verem. Então, eu faria assim, str 10 dividido por 30, só para ficar bonitinho, isso é a forma como meus alunos fazem tipicamente, certo? Vezes 100, e aí eu coloco aqui mais um caractere de porcento no final, tá? Vamos imprimir, vamos rodar esse negócio. E aí 33,333333%. E aí se você quiser formatar isso de maneira melhor, você vai ter que usar um daqueles métodos que eu te falei. Bom, mas tem uma forma melhor de fazer isso, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, que você tem um campo que vai ser o percent questões, ou zero simplesmente, né? Vou fechar aqui a chave, e você coloca aqui dois pontos, ponto por cento, pronto. E aí você coloca ponto format 10 dividido por 30, não, desculpa, total, questões certas dividido por total de questões, e aí o formato vai resolver para você, para ele colocar nesse formato de percentual, tá? Opa, desculpa, eu tenho que colocar aqui ponto 2, por exemplo, por cento. Por algum motivo ele deu um erro aqui, deixa eu ver o que foi, que é o percent questões. Ah, tá. Não preciso disso, eu tenho que dizer que percent questões recebe isso aqui. Pronto, agora vai funcionar. Formato, sim. Desculpa, o 2 eu preciso. Tá, volta. Pronto. E agora porque eu tenho que dizer qual é a quantidade de casas decimais que eu vou usar no meu percentual, tá? Então, esse formato percentual ele exige que você use isso aqui. Beleza. Então, você bota aqui, ó, ele botou aqui, ó, 33,33%. Se você quiser aumentar o número de casas decimais, é daquele jeito que a gente já tinha visto antes. 33,3333%. E assim por diante, você pode usar, combinar aí com todos os outros, com todas as outras formas de fazer que você já tinha, que a gente já tinha mostrado anteriormente, tá? Se você quiser mais informações de como usar esse comando format, ele é uma mini linguagem, certo? Então tem muito mais coisas sobre como você pode fazer formatações de strings, tá? Então você consulta aqui, ó, docspython.org 3.4 ou 3. Alguma coisa que você queira, 3.5, 3.6, se não me engano, tá? É a última versão do Python.
library string.html. Eu vou colocar também essa URL na descrição do vídeo. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Se você gostou, clica lá em se inscrever no canal e no joinha, tá? Valeu, até mais.